Agora passamos a palavra ao conselheiro Rubens dos Santos Silva, presidente do CREF 14, Goiás Tocantins. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite do conselheiro federal Puga para ministrar esse relato aqui. Agradecer também o coordenador da mesa, o conselheiro federal Márcio Tadashi. Agradecer todos os presentes, parabenizar por estar participando, especialmente o pessoal do CREF 14 aqui presente, o pessoal de Goiás, do Tocantins. Quero também parabenizar pela participação aos internautas de todo o mundo, também do Brasil, especialmente o pessoal que está nos assistindo lá em Goiás e também no estado do Tocantins. Eu pretendo aqui fazer um relato breve, iniciando com um breve histórico do processo de fiscalização do CREF 14, e no final nós destacarmos mais a questão da fiscalização nos jogos, já que nós estamos falando nós estamos num seminário de legislação desportiva. Vamos tentar fazer um link entre a fiscalização e as competições. Eu dividi aqui a história da fiscalização no CREF 14 em 3 momentos. O primeiro momento que vai de 1999 a 2004, onde nós éramos um posto avançado do CREF 7. Na época, até o posto avançado, nós terminamos lá com 288 profissionais registrados. Eu acho importante a gente falar o número, porque isso é um indicativo da fiscalização, da orientação e também da divulgação. Em 1º de setembro de 2004, onde no momento que viramos seccional, nós já tínhamos então 1.491 profissionais registrados e 42 pessoas jurídicas registradas. Na fase de seccional do CREF 7, Distrito Federal Goiás Tocantins, que foi de 2 de setembro de 2004 a 6 de 12 de 2008, quando foi criado o CREF 14, nós encerramos esse período com 473 pessoas jurídicas registradas em Goiás e 3.450 profissionais registrados. O importante é dizer que, durante esse período, a participação na fiscalização dos conselheiros, e especialmente através da comissão de fiscalização e orientação, e também de mobilizadores e divulgadores, que são pessoas que abraçaram a causa e que colaboravam com o CREF no trabalho de orientação, fiscalização e divulgação do nosso trabalho. A partir do dia 6 de 12 de 2008, foi criado o CREF 14. O trabalho continuou sendo levado a efeito por mobilizadores, divulgadores do estado de Goiás e Tocantins. Porém, nós conseguimos chegar hoje a 4 fiscais, 3 no estado de Goiás e 1 no estado de Tocantins. Em dezembro, nós tínhamos registrado no Tocantins 104 pessoas jurídicas. Quando nós iniciamos, tinham 5. Hoje nós temos lá 699 registrados e quando iniciou o trabalho, nós tínhamos 284 registrados. Em Goiás, atualmente temos 5.906 registrados, pessoa física, e 960 pessoas jurídicas registradas. Agora eu quero fazer alguns destaques do processo de fiscalização. Nós encaramos o processo de fiscalização como um processo amplo, não se resumindo apenas à visita do fiscal no local, como já foi falado aqui pelos colegas. A fiscalização é muito complexa e muito ampla. Então, praticamente todo o processo, tudo que acontece no CREF é em função da fiscalização. Mas eu trouxe aqui o exemplo de alguns instrumentos que usamos na fiscalização e de alguns procedimentos. Primeiramente, nós, desde a época de posto avançado, nós sempre estabelecemos planos. Então, em 2002, nós começamos com a jornada da fiscalização. Depois elaboramos um plano trimestral, depois um plano semestral, e a partir de 2003,
nós sempre trabalhamos com um plano anual, com metas anuais de fiscalização. Isso é muito importante para você mensurar o efeito do trabalho e você poder avaliar e colher frutos do trabalho que está sendo realizado. Eu já falei aqui sobre orientação, fiscalização e divulgação. É preciso esclarecer para vocês o que nós entendemos, como é que na nossa região nós conceituamos esses termos. A orientação geralmente era feita por pessoas graduadas que se apresentavam no CREF como mobilizadores ou como conselheiros. Então, tem o papel, o documento próprio, e nós fazemos a orientação, ou seja, não tem um efeito ainda de punição. A fiscalização ela é feita exclusivamente por conselheiros ou por fiscal concursado, nomeado, né, pelo CREF 14. Porém, a divulgação qualquer pessoa, inclusive os profissionais provisionados podem fazer isso, os acadêmicos. É todo o processo de você entregar um documento ligado ao sistema CONFEF-CREF que vá convencer a pessoa que ela deve se registrar, que tem um código de ética a ser seguido e que a profissão de educação física está em pleno desenvolvimento e é preciso se adequar à nova realidade. Então, essa é a divulgação. Qualquer pessoa que chegou no CREF ou que participou de alguma palestra, que se interessou a fazer esse trabalho, nós pedimos o apoio, cadastramos e apoiamos essa pessoa no seu trabalho. Então, nós tínhamos lá os agentes de orientação, de fiscalização e divulgação, sendo que a fiscalização é feita pelos conselheiros, né, em momentos especiais, e também pelos fiscais hoje contratados. É importante também dizer que a fiscalização ela é baseada nas resoluções estabelecidas pelo CONFEF, então existe uma sistemática que é para todos os CREFs, e também tem as resoluções dos CREFs locais. No nosso caso, nós, assim que nos tornamos CREF, passamos a editar as nossas próprias resoluções que direcionam, que sistematizam a fiscalização. Juntamente com a resolução da fiscalização, nós também estabelecemos uma tabela de multas e infrações. Então, os fiscais em campo ou os conselheiros, eles aplicam o auto de infração, damos um prazo para a pessoa se defender, um prazo de 15 dias. Depois, a pessoa apresenta a defesa ou não apresentando, e é analisado pela Comissão de Orientação e Fiscalização, depois passa por outras comissões, e quando é o caso, chega até o plenário para tomarmos a decisão. Então é um processo que começa lá na rua, no campo, e termina lá dentro do plenário do Conselho. E pode, dependendo da defesa, da regularização, a pessoa pode ou receber uma multa, uma advertência, uma suspensão, podendo até perder o registro profissional. Nós utilizamos durante esse período todo alguns instrumentos de orientação e fiscalização. Um importante que ajudou muito a nossa fiscalização e ajuda até hoje foi o Manual do Mobilizador, que nós imprimimos e distribuímos para os mobilizadores e divulgadores. Também, na época, se usava disquete, foi distribuído muito disquete com material de orientação e de divulgação do Conselho. Depois, estamos passando a fazer isso em CD e hoje está disponível na internet o Manual do Mobilizador, no portal do CREF 14. Outro instrumento importante no processo de fiscalização, já foi relatado aqui pelos outros CREFs, foi a correspondência, o ofício, né? A carta de divulgação de orientação. Então, de repente, com uma mala direta, você consegue atingir várias pessoas, vários empresários, e você consegue um resultado muito positivo com relação a isso. Nós também utilizamos os formulários de orientação e divulgação. São formulários próprios, que são preenchidos por mobilizadores ou por divulgadores. E nesse documento, a empresa ou profissional, ele se cadastra e o CREF passa a ter aquele endereço no banco de dados. Nós temos também o auto ou termo de orientação e fiscalização, onde
A diferença é que nesse termo de orientação e fiscalização, existe a possibilidade de você indicar uma multa. Usamos também outros instrumentos que nos facilitou o trabalho. A notificação, o termo de ciência de pessoa física e pessoa jurídica. Então, é um documento onde você coloca toda a legislação e a pessoa assina que está ciente daquilo. Lá na frente, isso pode instruir algum processo judicial. Mas, assim que a pessoa lê toda a legislação, que algumas delas foram colocadas aqui, elas passam a entender e vão se conscientizando que tem que se regularizarem perante a nova situação da educação física. Temos também um documento que nós chamamos de aviso de impedimento. Na verdade, toda pessoa que hoje está atuando na área de educação física e não é registrada no sistema CONFEF-CREF, ela está impedida de fazer isso, está fazendo de forma ilegal. Mas nós criamos esse instrumento para avisar a pessoa oficialmente que ela está impedida de exercer a profissão. Isso é feito em loco, ou pelos conselheiros, ou pelos fiscais. É feito também através de carta registrada. Já utilizamos também o telegrama registrado para avisar que o estabelecimento não poderia funcionar. Também utilizamos a publicação no Diário Oficial e também no portal, para avisar a sociedade que aquela pessoa física, aquela pessoa jurídica está impedida de exercer a profissão. Também foi necessário algumas vezes usar o lacre do estabelecimento. Então, em conjunto, às vezes, sempre com a prefeitura e às vezes com a polícia civil ou militar, nós tivemos que lacrar ou levar alguma pessoa para a delegacia. Ou lacrar o estabelecimento ou levar aquela pessoa para a delegacia. O ano passado, o próprio delegado fez questão de ir numa academia para se matricular como aluno. E assim que se matriculou, ele solicitou o registro do profissional, ele não teve. E assim, naquele momento mesmo, o delegado já chamou para conduzir até a delegacia e foi registrado um termo de circunstancial de ocorrência. Outro instrumento importante são os documentos informativos que são produzidos pelo CONFEF ou pelo CREF 14 e por outros CREFs também. Então, os fiscais, os conselheiros, quando saem para campo, eles não só levam esse material de fiscalização, nós levamos também legislação, ofícios, reportagens, documentos e publicações do CONFEF. Então, depois de falar sobre alguns instrumentos que nós utilizamos, eu gostaria aqui de publicar, de falar aqui em público para vocês sobre as pessoas que coordenaram esse processo. Eu não posso deixar de dizer o seguinte, que todo o trabalho feito na região centro-oeste, ou na região de Goiás e Tocantins, teve uma grande influência, importância, colaboração de alguns conselheiros federais e de outros CREFs. Por exemplo, atualmente o Jorge Stanrigo, o Dr. Cláudio Boschi, tem nos ajudado, nos orientado a melhorar os processos de fiscalização. No início, uma pessoa que foi muito importante para nos ajudar a construir esse legado foi o conselheiro federal Lúcio Rogério, que era o presidente do CREF 7, do qual o CREF 7, do qual saiu o CREF 14. E também o nosso conselheiro federal, Márcio, durante a nossa participação em várias palestras, aprendemos muito com ele para aprimorar o nosso processo de fiscalização. Os CREFs que nós temos uma parceria, uma proximidade maior, e que trocamos experiências, não posso deixar de falar que o CREF 7 foi de onde nós saímos. Então, todo o processo nosso, ele é baseado no processo de fiscalização que foi criado no CREF 7. Depois tivemos uma colaboração muito grande do CREF 13. Tivemos também colaboração do CREF 4, do CREF 9. Fizemos um intercâmbio. E no do CREF 5 também, onde estamos hoje com a nossa tabela de infrações, com
espelhada na tabela do CREF 5. Então, em Goiás, nós temos o professor Ladir, o professor Flávio Milhomem, que coordenaram esse processo. O professor Ludgero Carolino, que coordenou na cidade de Anápolis, e a partir de 2002 eu passei a coordenar o trabalho. No Tocantins, nós temos o Ismar, de 2001, depois em 2007 o Ari Porto, e atualmente nós temos lá em Palmas a Caroline Jimenez, e em Gurupi a Mônia Prachedes, que faz esse trabalho de divulgação e de orientação da legislação vigente e da obrigatoriedade do registro no CREF. Destaques das ações desenvolvidas na fiscalização. No final de 2011, nós chegamos a 2.360 visitas, ou seja, cerca de 200 e poucas fiscalizações por mês. Isso em Goiás e no Tocantins, né? Nós fazemos, nós aprendemos no processo que o processo de divulgação é muito importante porque funciona como uma fiscalização preventiva, evita muitas tensões e acaba surtindo um efeito também muito positivo. Então, através de visitas na faculdade, através de participação em cursos, a participação de eventos, onde você vai lá, monta seu stand, distribui o material de divulgação, a fiscalização conjunta com os órgãos de fiscalização como Vigilância Sanitária, PROCON, Polícia Civil, Polícia Militar. Em alguns momentos fizemos algumas ações especiais. Por exemplo, em 2007, na época do PAN, nós estabelecemos uma estratégia de fiscalização chamada o PAN da fiscalização. Então, os conselheiros, mobilizadores, acadêmicos, né, saímos para a rua para fazer a fiscalização, distribuir panfletos para a população, para que ela exija profissional de educação física registrado. Criamos também o que chamamos de CREF itinerante. Então nós íamos em caravana para algumas cidades e dividíamos a equipe em 5. Uma equipe ficava numa secretaria, outra equipe composta mais por estudantes, iam para as ruas fazer panfletagem para a população. Outra equipe ia visitar os órgãos de fiscalização, Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação, a Câmara Municipal. Ao visitar a Câmara Municipal, nós não deixamos de protocolar leis que vêm trazer benefício à sociedade e benefício à profissão de educação física. Então, muitas vezes nós já vamos para ver o andamento, e outras vezes para dar início ao processo para que aquilo vire uma lei, aquele projeto de lei vire lei. Nós estamos nesse momento com um trabalho especial de orientação nas escolas públicas e privadas. Nós estamos indo nas escolas levar todos esses acontecimentos que estão no Brasil inteiro, as decisões judiciais que obrigam o professor de educação física da escola a estar registrado no CREF. E com esse trabalho, nós percebemos que alguns profissionais estão, por livre e espontânea vontade, indo ao CREF se registrar. Estamos tentando uma parceria com a Secretaria Municipal, com as municipais e com a Secretaria Estadual em Goiás e Tocantins, para que isso seja feito em conjunto e da melhor forma possível, sem haver traumas e processos judiciais. Nós também estamos incrementando já há algum tempo um documento, que na verdade é um instrumento de orientação e fiscalização, que nós chamamos de ficha de avaliação do CREF. Então o fiscal ele passou a ser uma pessoa que, além de fiscalizar, distribuir o material de divulgação do CREF, ele vai lá no local, no campo de fiscalização, e ele entrega uma ficha de avaliação onde o empresário, o profissional, ele pode avaliar o CREF. O que o CREF tem feito, como é o atendimento do CREF, como é que está sendo o site do CREF, como é que está sendo a própria fiscalização, a abordagem. E isso tem trazido um efeito muito grande, que tem minimizado os conflitos. As pessoas passam a perceber que o CREF pretende melhorar. Com relação à fiscalização em jogos, qual foi a estratégia nossa? Em primeiro lugar, fazer convênios com as federações esportivas. Então, a maioria das federações tem
um convênio onde elas se comprometem a exigir o CREF dos seus técnicos, né? O envio de ofícios, comunicados, legislação para os organizadores dos eventos esportivos, da Secretaria de Esporte, da Secretaria de Educação. Isso em Goiás e Tocantins. A informação no portal também ela se torna muito importante, porque as pessoas têm procurado a internet, e quando está no portal essa informação, facilita, porque outras pessoas podem ser multiplicadores daquela informação. Nós também exigimos que no boletim, né, seja inserida essa informação. Nos boletins dos jogos, que o técnico tem que estar registrado no CREF. É importante também participar do congresso técnico. Quando você vai para o congresso técnico, você pega todos os técnicos num momento só, então é uma oportunidade de você passar a ideia, passar a legislação para eles. Nós também fazemos a ação de divulgação e orientação e de fiscalização durante as competições. Então, por várias vezes, os fiscais vão até o local de competição, conversam com o técnico, solicitam a documentação de registro. Nós estamos caminhando para que, a partir do ano que vem, através de uma parceria com o Tribunal de Justiça Desportiva, que, no que couber, os processos venham para o CREF, para fazermos, para saber se nós vamos abrir um processo ético ou não. Eu gostaria de destacar mais alguns fatos relacionados às competições escolares. Nós conseguimos, no ano passado, uma lei que institui os Jogos Estudantis de Goiás e que obriga o registro dos técnicos no Conselho. Nós também conseguimos que no regulamento dos Jogos Abertos de Goiás constar a obrigatoriedade do registro no CREF. E que, inclusive, esteja em dia com o CREF. Nós temos um problema muito grande lá em Goiás, que o poder público não está estimulando o desporto educacional, o desporto. Então, nós estamos com a campanha, o CREF, a delegacia da FIEP local, a FGDE, a Federação de Goiana de Desporto Escolar, a FGDU, a União dos Estudantes de Goiás, a UBS, né, a União Brasileira de Estudantes, a sede de Goiás. Estamos mobilizando para que as autoridades possam apoiar mais efetivamente os jogos. Estamos também, a partir do ano que vem, fazendo um projeto, que acredito que é um projeto de fiscalização também, que é o projeto chamado Educação Olímpica e Valores do Esporte, onde um atleta de nível olímpico, ou que participou dos Jogos Americanos, ou para-olímpico, né, possa ir às escolas de educação física, nas escolas, contarem suas histórias e, ao mesmo tempo, dizer que hoje é necessário ter o registro no CREF para ser profissional de educação física. Temos também algumas dificuldades, eu elenquei 3 aqui. Nós temos dificuldade da inserção da obrigatoriedade do registro nos regulamentos das secretarias municipais de educação, esporte e lazer. Temos em Goiás 246 municípios e também no Tocantins 139. É uma luta, uma meta nossa, mas não estamos tendo muita facilidade para efetivar esse nosso objetivo. Da mesma forma, fazer cumprir as regras nos jogos, nas fases municipais. Porque a estrutura que o CREF tem não dá para acompanhar todos os jogos que acontecem em todos os municípios do estado de Goiás e do Tocantins. Muitas vezes esse trabalho de orientação e divulgação é feito pelos mobilizadores locais. E a falta de apoio governamental para a realização dos jogos. Essa tem sido uma dificuldade. Para finalizar, eu gostaria de concluir o que eu chamo aqui expondo o que eu chamo aqui de legado. O primeiro é que os fiscais, especialmente na nossa região, depois de 12 anos de trabalho, né, os fiscais não devem se apresentar como agentes exclusivamente de intimidação, punição e arrecadação. 2. A orientação e fiscalização devem ser levadas a efeito como um processo de assessoria jurídica e administrativa aos empresários. Por que eu falo isso? Porque quando você fala que não se pode colocar estudante sem um termo de compromisso de estágio, você está correndo o risco de ter um processo na área trabalhista. E assim nós podemos citar
vários exemplos. A orientação e fiscalização devem ser levadas a efeito como processo de assessoria jurídica e administrativa aos empresários, profissionais, acadêmicos e aos demais segmentos sociais, disponibilizando informações e recomendações que visam garantir o direito da sociedade em ser bem atendida, a segurança jurídica dos empresários, profissionais e estudantes. E terceiro, valorização da profissão e do profissional de educação física. Que o nosso trabalho ele acaba de forma direta ou indireta, valorizando a nossa profissão e valorizando o profissional de educação física. Agora vamos aqui, só queria mostrar algumas fotos. Ali na foto à esquerda superior é uma equipe de fiscalização do CREF itinerante. Aqui no canto superior à direita é um conselheiro que fiscalizava os rios de Goiás. Então, muitas vezes a fiscalização era feita de canoa. Aqui no centro, foi na época da criação do CREF 14, onde o presidente Zé Ricardo nos levou a bandeira do Tocantins e passou toda a responsabilidade do trabalho conosco. Aqui, no canto esquerdo de vocês, a abertura dos Jogos Municipais de Goiânia, e o CREF estava presente dizendo que, foi justamente na Semana do Profissional de Educação Física, estávamos lá cobrando e divulgando e fiscalizando. Aqui, na parte direita de vocês, na inferior, foi quando iniciamos o trabalho no Tocantins, o conselheiro Francione reuniu com a Vigilância Sanitária, PROCON, Ministério Público Estadual para tratar da fiscalização. Era isso.